Bênçãos, alma querida. Alma bendita, vamos às previsões? Previsões especiais para o final de semana, você já sabe como funciona, né? Eu falo sobre amizade, sobre saúde, sobre família, sobre trabalho, sobre amor e um conselho especial para o amor, tá? Não se esquece aqui da nossa corrente de orações, deixa o seu amém aí que é sempre muito importante, para que a gente possa renovar a nossa fé, fortalecer nossa comunhão com Deus, para que as bênçãos de Deus possam alcançar a nossa vida, né? Então vamos aqui às previsões? Então vamos lá, as previsões. Então vamos lá, Áries, Áries, vamos ver como é que tá aí. Primeiro, área da saúde para você. Sai a carta 8 de bastões. Deixa eu posicionar aqui. 8 de bastões. 8 de bastões traz uma boa energia, embora uma energia mais elétrica, tá? É um dia que você precisa gastar um pouco de energia, que você vai sentir uma certa irrequietação, tá bom? Área aqui das amizades, 8 de espadas. 8 de espadas é uma carta de decisões difíceis, de tomadas de decisões difíceis dentro do campo da amizade. É provável que você tenha que optar por coisas que você às vezes não quer se decidir, às vezes uma amizade que você não sabe se entra em contato ou não, aquilo te aflige um pouco, ou outras coisas dentro da vida aí das amizades que você se sente como se não soubesse direito que atitude tomar, porque as opções você não te agradam, vamos dizer assim, dentro dos assuntos de amizades, tá bom? Área aqui da família, essa carta 8 de copas. Nossa, só caiu 8 pra você. 8 de bastões, 8 de espadas, 8 de copas. Tudo 8. Área da família, 8 de copas, diz que é um dia que é um final de semana que você não está muito afim de muita interação, né? Essa carta diz que você tende a se afastar um pouco de algumas pessoas e ter um espaço mais reservado aí para você, porque não é um final de semana que você se dedica tanto a isso, né? Área aqui do trabalho, essa daqui é a carta 9. Quase foi um 8 também. A área aqui profissional, sai a carta do eremita. O eremita é uma carta de experiência, né? Então, se você trabalha, as coisas ocorrem dentro ali do seu conhecimento e não tem grandes acontecimentos fora daquilo que você já sabe fazer, administrar e organizar, tá? Se você vai passar por entrevista, essa é uma carta de experiência, então você pode causar uma impressão interessante para outra pessoa, tá? Embora isso não seja o suficiente, veja o horóscopo mensal, marca contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta ela representa conhecimento, mas ela não representa necessariamente uma vaga, entendeu? Então diz aí que conhecimento você tem, capacidade você tem, mas eu ainda não estou sentindo que é o momento aí da sua virada, tá bom? Área amorosa, sai a carta aqui, deixa eu até subir um pouquinho mais essas cartas. Área amorosa, sai a carta 5 de paus, que é uma carta que fala muito de facilidade de haver discórdia, né? Então observa um pouco mais o que você faz dentro dessa relação. Se já tem algum assunto complicado, não toque nele hoje, neste final de semana, melhor dizendo. E fique um pouco mais no seu canto, porque é fácil, quando sai essa carta, é fácil de ter desavença, entendeu? Se você está conhecendo alguém também, o clima não é muito convidativo neste final de semana, tá? Então é bom você ficar no teu canto. E se não tem alguém, essa carta também não é a ideal aí para fazer situações muito promissoras, né? Aproveitar de situações muito promissoras, porque não é uma carta muito promissora para o campo do amor, então dedique-se aí a orar e pedir que Deus possa mudar a sua situação. Olha, carta conselho, transbordar, sua taça será cheia. Será, né? Então o será significa que não é ainda, mas será, né? Ou seja, futuro. Então pede aí para você aguardar,
porque aos poucos a situação amorosa vai melhorar, né? Ela já está em processo de melhora, então é preciso que você tenha paciência e deixe as coisas acontecerem no seu devido tempo, porque é o que eu falo, o nosso tempo não é igual ao tempo de Deus. Então você tem que esperar aí que as coisas vão se encaixando naturalmente, tá bom? Então essa carta ela pede isso, as coisas estão melhorando, mas ela estará cheia, ou seja, vai melhorar por completo no futuro. Então você tem que esperar, espera em Deus, tá bom? Estas são as previsões. Como cor, eu vou te indicar, você pode usar aí o lilás e pode recitar 8 vezes o versículo da corrente de orações, ok? Que Deus te abençoe. Touro, área da saúde, Touro, 2 de espadas. Cuidado com o teu psicológico, né? Cuidado com... Porque essa carta, ela fala muito do psicológico. Mas cuidado com coisas que você às vezes acha que são inofensivas ou que você não tem noção e você precisa melhorar. Entendeu? Às vezes maus pensamentos, maus hábitos de pensamentos, de lidar com a sua mente para você não cometer excessos, entendeu? E se você já tem algum problema, essa carta fala muito que você ainda não sabe como lidar com a situação, porque você não consegue enxergar ela por inteiro. Então é preciso estudar e analisar melhor antes de querer fazer alguma coisa, tá? Mesmo se você achar que você já sabe, essa carta fala que você não sabe. Então tem que ter essa prudência e humildade para pesquisar, se informar e, se preciso for, até ir a especialistas. Área das amizades, a carta 2 de copas é uma carta boa para cativar a amizade. Essa carta fala muito de facilidade de estar com mais intimidade com alguém dentre as suas amizades, né? E com isso sentir que a amizade fortalece, melhora o clima de cumplicidade, de carinho, de simpatia, né? Então isso tudo só fortalece aí a situação entre vocês, tá bom? Olha, área aqui da família sai a carta do Cavaleiro de Espadas. Você só tem que tomar cuidado, porque essa carta fala muito que é aquele dia que você tem tendência a falar sem pensar muito, entende? Nas consequências. Então cuidado para às vezes não machucar os outros com o modo como fala dentro da família. Às vezes quer falar alguma coisa e é direto demais ao ponto, você vai direto demais ao ponto. Então observa as situações desse tipo, tá? Porque é uma carta que pede esse cuidado, esse zelo. Olha, área que profissional é o 8 de ouros. Então, o 8 de ouros é uma carta que fala de novas atividades, né? Atividades que você está desenvolvendo no campo profissional. É uma carta muito de começo, de começar novos afazeres, de ter que adquirir mais experiência naquilo que se propõe a fazer. Então é uma carta boa para começar novas situações, né? E mesmo se você já está fazendo alguma coisa, entenda que essa carta ela sempre fala que você ainda precisa amadurecer mais esse projeto. Então procura não concluir nada hoje, né? Deixe ele um pouquinho aí amadurecer mais. Se você vai passar por entrevista, é uma carta também favorece, mas favorece principalmente cargos menores, entendeu? Do que maiores, para você ter um bom desempenho na entrevista. E se você está à procura de vaga, é uma carta que fala sim de oportunidades, bora pequenas, tá? Então assim, por exemplo, cargos de estagiários, de aprendiz ou de posições dentro da empresa que são menores. Então, você tem que ter essa humildade e, se for da sua intenção e do seu interesse, caça e procure que você encontrará para se candidatar, tá bom? Então, área aqui amorosa é a carta da morte. A morte, ela se... Nossa! Gente do céu, não faz muito tempo que saiu uma carta parecida com essa para você, né? Touro, comenta aí para mim. Mas simboliza muito que não é um final de semana para se ter muito clima com a pessoa amada, porque a morte fala do fim de sentimentos, às vezes fim de determinados assuntos, conversas, né? Às vezes o fim do clima, o clima não está dos melhores, né? Dos mais convidativos e sensuais. Então você tem que ter essa noção e saber lidar com esses pontos, porque
Ninguém vence a morte, né? A não ser que seja por milagre de Deus. Então, a morte é uma coisa pela qual todos nós temos que passar. Então, ela fala muito de situações que não temos como contornar, e sim esperar, aguardar, confiar em Deus, de que as coisas melhorarão, tá bom? Área que, se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa. Não tem o que pôr nem o que tirar, tá? É a mesma interpretação. Se você não tem alguém, também não é o dia mais convidativo, não é o final de semana mais convidativo. Você tem que ter ciência disso e deixar para um outro momento, tá bom? Olha, carta conselho. O universo sabe o que faz, confie. Olha só, é o que eu acabei de falar. Confie em Deus, porque a morte é um acontecimento pelo qual todos nós temos que passar e é do plano de Deus. Então, a mesma coisa dentro da relação. Situações que se encerram da vontade de Deus, tá? Então, confie. Aqui a carta está escrito universo, mas o universo para mim é a criação de Deus, então está se falando muito mais de Deus, tá? Então aguarde e espere em Deus, tá? Sua cor, eu vou te indicar o branco, pode recitar 9 vezes o versículo da corrente de orações. E vamos aqui ao próximo signo. Gêmeos, área da saúde, Gêmeos. Saúde é o As de Copas. As de Copas é uma carta que fala de começo de bem-estar. Então, é uma carta positiva aí pra ti, tá bom? Aproveita aí. Embora, se você tem algum problema, ela fala que a situação começa a melhorar. Então, não vai extrapolar, né? Continue cuidando, porque não é do dia pra noite. Olha, outro As, área que... das amizades, o As de Espada. Então, As de Espadas é uma carta que fala de facilidade para ter conversas, para receber notícias, recados. Às vezes, uma amizade que você não esperava receber o contato. Geralmente, quando sai essa carta, simboliza você recebendo o contato inesperado, né? Então, essa carta ela traz muito favorecimento para realmente para conversar, interagir e tudo mais, receber notícias de amizades mais distantes ou que não entram em contato há algum tempo, entendeu? Então, traz essa energia como positiva para ti, tá? Pode simbolizar também mais contato com aquelas amizades que você já tem também, que já são mais próximas. Área aqui da família, essa é a carta do Cavaleiro de Bastões. Cavaleiro de Bastões não é uma carta ruim, é uma carta assim que diz que você põe em prática aquilo que você enxerga como necessidade, vamos dizer assim, né? Mas diz que você tem um certo ânimo, você tem uma certa vontade de se aproximar mais de certos familiares e você vai fazer esse esforço neste final de semana. E essa carta é uma carta que fala de bons resultados, né? Então fala assim que você tem bom êxito com respeito às pessoas das quais você quer se aproximar, tá? A área aqui profissional é a carta 4 de espadas. É uma carta que simboliza muito cuidado ao trabalhar em grupo, porque essa carta ela simboliza muito que geralmente pessoas deixam as coisas nas tuas mãos ou não te ajudam e as coisas sobram para você ou só você, tudo você. Então cuidado com essa situação. Evita fazer coisas em grupo porque pode sobrar, a maior parte pode sobrar para você, isso se não sobrar tudo para você, né? Enfim, então presta atenção, mas você pode sentir sim essa sensação que você não recebe a ajuda, o apoio, o acolhimento que você gostaria de algum modo aí dentro do ambiente profissional. Se você vai passar por entrevista, também essa carta traz um certo desfavorecimento, viu? Diz que a conexão, a sintonia dentro da entrevista não é a melhor possível, mas temos um Deus que tudo pode e que nos fortalece, e é a ele que você tem que recorrer, e só vai depender da situação entre você e ele, tá? Se você está à procura de relacionamento, a carta 4, a procura de emprego, a carta 4 de espadas, ela simboliza muito que ainda não é o momento que você sente aí que alguém te estende a mão. Bom, a área aqui para você amorosa é o Rei de Espadas, que para mim simboliza muito que
o homem ou figurativa desse relacionamento vai estar mais exigente. Então você tem que ter paciência, tá? Ainda mais se a outra parte não tiver feito alguma coisa que esse homem ou figurativa queira, né? Diz que ele tende a cutucar, porque essa carta simboliza isso. Seja esse homem ou figurativa você ou a pessoa amada. Você tem que ver, tá? Bom, se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. O homem ou figurativa dessa relação vai estar nessa posição, entendeu? De até querer cobrar um pouco mais, querer exigir um pouco mais, né? As coisas ali à risca. E aí vai do gingado da outra parte, entendeu? Se você não tem alguém, essa carta não é muito promissora. Pelo menos não no meu ponto de ver. E é até bom, porque se você for mulher ou figura passiva e quer um homem ou figurativa, você tem que tomar cuidado, porque não é uma carta muito boa. Diz que você pode conhecer, se vier a conhecer, alguém que não é muito bom pra ti, tá bom? Bom, sua carta aqui, conselho especial, olha, você merece isso, saiba seu valor, enfim. Então essa carta é interessante porque ela dá para eu contextualizar tanto se você é homem figurativa quanto se é mulher ou figura passiva, né, da relação. Por quê? Diz assim que você tem que observar se você merece essa situação, né? Porque na verdade essa carta ela é ela tá fazendo uma espécie de um questionamento irônico, né? Ela não tá sinceramente perguntando, ela tá falando, você merece isso? Saiba o seu valor, né? Então, saiba o seu valor, a que ponto você chegou dentro dessa situação na vida amorosa, né? Se você é essa figurativa ou homem, a que ponto você chegou de ter que ficar cobrando a situação? E se você é figura passiva ou mulher, a que ponto você chegou de ter que se submeter a essa situação da pessoa querer ficar exigindo condições de você? Então você tem que rever isso, porque em todos os casos o conselho é saiba seu valor. Ou seja, para você não se doar por pouca coisa, não se entregar por miséria, entendeu? Porque senão o seu lado vai ficar descompensado, entendeu? Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, se não tem alguém, também saiba se dar o seu devido valor e não se abra para quem não te merece. É essa a situação. Bom, a sua cor, eu vou te indicar como mais favorável. Você pode usar aí o dourado e pode recitar 8 vezes o versículo da corrente de orações, tá bom? E que Deus abençoe o teu dia. Amém? Chegamos a ti, Câncer. Vamos lá. Área da saúde, 10 de ouros. 10 de ouros é uma carta boa para boas conclusões, ainda mais se você está passando por algum tratamento, diz que tem boa conclusão esse tratamento neste final de semana, né? Agora, se não tem nada também, é uma carta que só pende para melhor, então é só você fazer a tua parte que Deus está contribuindo com a dele, tá bom? Área aqui das amizades, cavalo de copas, né? Diz que o seu coração está mais aberto. Sabe aquele momento que você quer ajudar, você quer agradar, você quer ser uma pessoa mais aceita entre as amizades? É esse momento. Então essa carta ela simboliza muito isso. Você tende até a se dispor a fazer coisas para as pessoas, né? Para as amizades. Então cuidado só para que não se aproveitem de você. Mas você tem esse coração aberto, essa mão aberta. Entendeu? A área aqui da família, essa é a carta 7 de ouros. A carta 7 de ouros representa muito boa comunicação, embora não seja uma comunicação muito íntima, como eu sempre falo, tá? Mas favorece aí você ter uma conversa, uma comunicação, não é aquela coisa muito empolgante, mas é uma comunicação mais rotineira, né? Mais de costume, nada muito além do que aquilo que já se é acostumado, tá bom? Mas é bom porque pelo menos não apareceu nenhuma carta de briga, né? Então vamos olhar pelo lado positivo. E às vezes também pode ser que você não queira muita intimidade, e aí você também acaba contribuindo com essa situação de ter uma conversa mais padrão, né?
Área profissional 7 de copas. Essa carta é uma carta de cuidado. Por quê? Porque é uma carta que é a carta das ilusões. Então tem que tomar cuidado para você não se confundir com coisas dentro do trabalho, não cometer erros. Eu já tive pessoas que se consultaram comigo no particular, que eu falei para a pessoa, olha, você tende a cometer um erro aí, toma muito cuidado. A pessoa cometeu o erro, ela foi demitida. Foi triste, viu? Depois para encontrar outro emprego difícil, viu? Então, toma cuidado, que essa é uma carta que representa erros, né? Situações que você não consegue ali enxergar na realidade. Então, cuidado. Se você... Às vezes também os seus planos estão muito fora da realidade, né? Às vezes você quer metas que são muito grandes ou difíceis, ou que você não está vendo e chega na situação por inteiro, né? Então tem esse entendimento, essa prudência. Se você vai passar por entrevista, muito cuidado também para você não ter uma impressão errada e com isso não cometer, não ter comportamentos errados, né? Uma fala imprópria, uma colocação imprópria, isso pode estragar a situação. Então você tem que ver essa questão. Se você está à procura de vaga, cuidado também para você não se iludir. Se iludir com falsas promessas ou com locais que não são tão bons para encontrar emprego quanto você achava. Então você tem que passar o pente fino aí para poder limpar a questão e seguir em frente. A área aqui amorosa é a carta da Rainha de Bastões. Rainha de Bastões é uma carta de desejo, né? De fogo na cueca ou de fogo na calcinha. Então é uma carta que simboliza muito de você ter desejos. Só que o problema dessa carta para mim, dentro do jeito que eu interpreto, é que assim, você só segue adiante se a outra pessoa também estiver no clima, senão você não se abre, você não se solta, né? Então depende muito do signo da pessoa como ele está, mas se tiver um signo muito sensual também com desejos, aí é aquele dia que vai pegar fogo, né? A fogueira vai acender. Tá bom? Bom, então presta atenção, se você está conhecendo alguém também, é provável que você sinta desejos aí fortes pela pessoa, só que você por algum motivo está se controlando, né? E se você não tem alguém, desejos você tem, mas também você tende a se controlar. Então você não cria condições para que algo a mais ocorra, tá? Bom, aqui ó, para ti, carta especial, carta alma gêmea, né? Olha só. Então é uma carta boa, é uma carta que fala assim que tem sintonia entre você e a pessoa amada, e é bom você botar para fora um pouco desse desejo seu. Então a carta aconselha mesmo, olha, é o momento ideal, é a situação ideal, mas você tem que contribuir, você tem que fazer acontecer. Não espera mesmo que se a outra pessoa não estiver muito no clima, você consegue fazer milagre. Tá bom? Se você está conhecendo alguém, é a mesma coisa, não se acoe tanto, pelo contrário, a minha intuição está guiando, né? Porque a carta em si não fala tudo isso. Mas não se acanhe tanto, né? Expresse um pouco o que você sente, o que você deseja, né? Às vezes elogie uma parte do corpo da pessoa, alguma coisa que você teria vontade de fazer com a pessoa, para apimentar mais a situação aí entre vocês, tá bom? Porque há chão para isso. E se você não tem alguém, também diz que você tem que começar, né? Não digo fazer tudo hoje, mas começar a se soltar, porque você está perdendo oportunidades por conta de esperar que as coisas cheguem até você, entendeu? Bom, essas são as previsões, sua cor vermelho, muito vermelho. E pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente de orações. Que Deus te abençoe. E vamos agora. Leão, o rei da selva, vamos lá. Área da saúde, 6 de bastões. Momento bom, momento oportuno para sentir que a situação está melhorando, que as condições estão favorecendo para que você fortaleça o teu corpo, tá bom? A área aqui das amizades é o 5 de ouros. Essa carta pede um pouco de atenção, porque geralmente para mim ela simboliza coisas que você não está conseguindo fazer dentro das amizades, né? Às vezes está tentando se aproximar de alguém, está tentando convencer alguma amizade de alguma coisa, enfim, e essa carta ela não traz sucesso para isso.
Então fala assim que é preciso que você tenha paciência, que você repense o que você está fazendo dentro do campo das amizades aí, porque não está adequado ao momento. Então, veja, reavalie, tá bom? Área aqui da família, sai a carta da torre, que lembra muito a Torre de Babel, tá? Então observa por quê. Essa carta, ela simboliza muito dentro aí da família que situações passam por rupturas, né? Então você precisa observar melhor, e aquilo que não está bom, essa carta ela sempre pede, olha, não tenta mexer. Mesma coisa que o homem querer impedir que Deus derrube a Torre de Babel. Não vai conseguir, porque não é da vontade que aquilo seja feito. Então aqui é a mesma coisa, uma torre em chamas, né? Não é da vontade de Deus algumas coisas, e você tem que entender e tem que respeitar, tem que esperar. Espera em Deus, entrega nas mãos de Deus, e em outros momentos, ou seja, em outros dias, quando você sentir, quando você vê que o horóscopo está favorecendo, então você começa aí a se aproximar e fazer o que for possível. Mas essa carta fala de situações desconfortáveis que fogem do teu controle, que não há muito que você possa fazer, esperar em Deus, porque é o agir de Deus sobre a sua vida, ok? A área aqui profissional, sai a carta da Lua. A Lua no baralho, no Lenormand, ou no baralho cigano, ela é maravilhosa para mim. Até no baralho da vovó cigana. Agora, no baralho, no tarô, não é. É uma carta difícil. Fala muito de situações que você tem que tomar cuidado também, porque a Lua representa a escuridão e representa aquilo que a gente não consegue enxergar, entender, ver direito, né? Então você tem que observar dentro do ambiente profissional, para você não cometer erros por conta de não conseguir enxergar determinadas questões, situações, tá? Essa carta pede cautela, só faça os assuntos realmente importantes que não dá para reagendar. Aqueles que você pode reagendar, principalmente os mais importantes, você reagende, porque não é um dia que te favorece muito, tá? Se você vai passar por entrevista, é uma carta também que pede cuidado, porque diz que você pode ter um modo confuso de agir, né? Porque no fundo você não tem muita compreensão da situação, o que fazer, como se portar, o que falar. Então isso tudo pode complicar, tá? Para isso é preciso aí que você se conecte ao seu espiritual. Recomendo que você participe da nossa corrente de orações, ok? Bom, se você está à procura de vaga, também é a mesma coisa. As coisas estão escuras, não estão visíveis, e você precisa orar para que Deus possa aí mudar a sua situação. Área que amorosa é a carta Valete de Espadas. Então, Valete de Espadas simboliza muito aí perdão, não é Valete de Espadas, é o Valete de Bastões. Valete de Bastões fala de desejos, fala de vontade, de pôr alguma situação em prática entre você e a pessoa amada, né? É uma carta boa, é uma carta que traz desejo, que traz encanto, né? Que traz vontade. Porém, veja se o horóscopo mensal da pessoa, o horóscopo diário, perdão, da pessoa, marca também boas energias, porque a minha intuição está dizendo que a outra parte também vai contar bastante nessa história, que você precisa ver como está o signo dela, tá bom? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa também, os desejos surgem, né? Isso só favorece aí para você cada vez mais se aproximar dessa pessoa. Se você não tem alguém, essa carta representa também desejos, né? Fortes vontades, mas que no momento a minha intuição revela que pôr em prática está mais difícil, tá? Então, espera um pouco, porque ainda não é o tempo, ainda não é o momento, tá? Como conselho especial, sai a carta Leão. Olha só, saiu a sua carta para o seu signo. Que significa o quê? Significa que você tem força, você tem diferencial, você se destaca, né, entre as pessoas. Então, você tem qualidades, vamos dizer assim,
como que eu posso dizer, qualidades, né, dentro dessa vida amorosa para poder fazer melhor, para poder encantar. E o lado bom dessa carta é que ela fala muito que você consegue exercer um certo charme, né? Então ela reforça mais o seu poder de conquista, de persuasão, falando assim que você tem mais facilidade para fazer esse peixe cair na tua rede, tá bom? Para ser mais preto no branco, ou seja, para fazer com que a pessoa sinta mais interesse por você e goste mais de você, tá bom? Essas são as previsões. Só cor eu vou te indicar vinho, pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente. E eu desejo que Deus abençoe o teu dia. Amém? Chegamos a ti, Virgem. Área da saúde, Virgem. Carta dos 6 de espadas. A carta pede um pouco de cuidado, tá? Porque ela fala que alguma coisa na tua saúde está desalinhada. E você precisa aí realinhar, seja, isso a minha intuição tá dizendo, viu? Porque essa carta não significa tanto isso pra mim. Mas tô sentindo que alguma coisa tá desalinhada, seja o seu sono, ou sua alimentação, alguma coisa assim, o descanso do teu corpo. Enfim, reveja para você recalibrar aí a tua saúde, tá? Área aqui das amizades é a carta da sacerdotisa. A sacerdotisa, ela representa muito um período de recolhimento, tá? Não é uma carta de muita interação, representa você um pouco mais no seu canto, sem tanta interação. Então, não é muito promissor aí pro teu final de semana, tá? Área da família, carta valete de espadas. Essa é a carta da falsidade, viu? Mas o bom é que não necessariamente essa falsidade precisa te prejudicar em alguma coisa. Às vezes alguém que fala uma coisa que não é verdade, coisas assim. E você tem que saber levar, tá? Saiba levar, porque não compensa arranjar encrenca por causa de pessoas que não são tão coerentes aí, tão verdadeiras contigo, tá? Mas evita confiar muito em familiares neste final de semana, ainda mais se você tiver que fazer algo com alguém, tiver que prometer, ou alguém prometer alguma coisa, muito cuidado com que essa pessoa, porque pode haver aí a situação da pessoa te deixar na mão, tá? Então, área aqui profissional é a carta 7 de espadas. É uma carta que fala muito de situações ali dentro do ambiente profissional que você tem um certo receio, tem um certo, às vezes até um certo medo, né? E então diz que é um dia que você não tem muita coragem para avançar, ainda você está estudando, analisando, vendo alguma situação dentro do campo profissional, né? Então não marque coisas muito importantes, porque é uma carta que fala que você tende a ficar com o pé atrás com situações, então que não sejam essas importantes, né? Então para isso deixem para um outro momento. Você vai passar por entrevista também, essa carta fala assim que você tem que ter mais desenvoltura, se abrir mais, porque essa carta traz essa dificuldade, né? Para isso não te complicar. E se você está à procura de vaga, essa carta diz que você está procurando. Mas essa carta muitas vezes ela fala que você às vezes tem medo de algumas vagas, talvez por conta da descrença, né? Da falta de crença de que você vai conseguir, de que você pode, de que você tem capacidade, né? Mas pede para você rever um pouco essa postura dentro de você. Você esclareça mais aí esses pontos da tua personalidade, entendeu? Bom, área amorosa é o mundo, e o mundo é o equilíbrio, o mundo representa a integração das partes, né? A comunhão entre vocês, mas a comunhão no sentido de haver mais facilidade na comunicação, um consegue se encaixar com o outro em conversa, em diálogo, em interação, na convivência entre vocês. Então, é uma carta que favorece o equilíbrio e a resolução de pontos divergentes também, se assim você precisar, tá? Mas aproveita que porque cria um clima mais de simpatia e de união. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Diz que você consegue conciliar as coisas aí entre vocês para que a situação possa andar, tá? E andar para melhor, andar para frente. Se você não tem alguém, é uma carta boa também para conhecer pessoas diferentes, pessoas interessantes, né? Diz que você tem essa facilidade. Hoje você tá no mel, né? Hoje você atrai com mais facilidade as pessoas. Só se abra para o mundo, para que o mundo possa se abrir para você.
tá? Bom, mas traz esse favorecimento sim. Carta Conselho Especial, olha só. Compartilhe o seu conhecimento, né? Ou seja, você tem facilidade, você tem o que acrescentar dentro dessa relação, né? Então compartilhe aquilo que você sabe para melhorar a relação, para melhorar aí o diálogo, a convivência entre vocês. Diz que você tem conhecimento, só está faltando pôr em prática que a situação vai se realizar positivamente para você, tá? Então não tenha receios, use e abuse dentro do campo do amor, que você vai ver que você pode muito mais do que o que você pensava que podia, entendeu? Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, se não tem alguém também, é você ousar mais, né? Usar mais o teu conhecimento, porque você pode mais do que o que você acha que pode, ok? Essas são as previsões para você. Como cor, vou te indicar o ciano, pode recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações. E agora vamos aqui ao próximo signo, ok? Libra, vamos lá, Libra, área da saúde é o sumo sacerdote, alguns baralhos também hierofante, né? É uma carta que simboliza muito a necessidade de você ouvir mais uma outra pessoa, uma segunda opinião dentro da tua saúde, tá? Porque essa carta ela sempre fala que você precisa de orientações, de alguém para te auxiliar. Então presta atenção aí e dê mais ouvidos, né, ao médico, ou às vezes se está com algum problema tem que recorrer a alguém, porque essa carta sempre fala que você está precisando de orientações para que a sua vida na saúde possa caminhar de modo mais pleno, tá? A área das amizades, a carta do mago é o início, é o começo de tudo, representa a facilidade para criar novas amizades, novos contatos, né? Para vivenciar situações diferentes, fora do comum, né, fora do habitual, com amizades. Então, essa carta favorece aí para ter mais atividade, mais assunto aí para desenvolver dentro do clima, vamos dizer assim, do clima das amizades, tá bom? No ambiente familiar, sai a carta da Rainha de Espadas. Um pouco de cuidado porque essa carta pode representar uma figura feminina que age de modo mais complicado, mais difícil, né? Uma pessoa que não aceita muito opinião e quer as coisas do seu próprio modo. Às vezes, essa carta pode simbolizar você, se você for uma mulher, né, ou figura passiva dentro da relação. Mas, geralmente, tende a simbolizar uma outra pessoa, tá? Que vai ter pulso mais firme aí dentro da situação. Então, a área aqui para você profissional é o Sol, e o Sol é realização, o Sol é positividade, o Sol é brilho e destaque dentro do ambiente profissional, tá? Então favorece aí de você conseguir realizar mais as suas coisas, pôr em prática com louvor, o que tem para pôr em prática, põe, porque a energia está positiva e vai contribuir. Lógico que você tem que ter competência, você tem que saber fazer, mas as coisas ao seu redor elas não te impedem, ou seja, você pode contar mais com a sua própria capacidade, porque azar não há, tá bom? Se você vai passar por entrevista, também fala que você tem facilidade em brilhar, em se destacar, demonstre mais a sua capacidade, entendeu? Ouse mais dentro dessa entrevista, porque com certeza você vai se destacar. E veja aí se o horóscopo mensal marca a contratação. Se está à procura de vaga, essa carta também representa que você pode encontrar, conhecer coisas diferentes aí para se candidatar, ter caminhos diferentes aí para percorrer e com isso ter mais vitórias, entendeu? A área aqui amorosa é a carta dos enamorados, que é uma das cartas que mais falam de amor dentro do baralho inteiro. Então é uma carta que fala de momento bom para se apaixonar, momento bom para conciliar as coisas com a pessoa amada, para sentir que os seus sentimentos eles estão mais puros, mais verdadeiros, mais intensos, né? Que é a facilidade de conviver mais com a pessoa, que é a facilidade de desenvolver mais o emocional dentro desse relacionamento. Então aproveita, se você olhar essa carta, são duas pessoas se casando, né? Tem até o padre ali. Então, olha que beleza, né? Olha que situação boa. É tempo de conciliar, né? Se você está conhecendo a pessoa também, essa carta muitas vezes, se saiu no teu horóscopo mensal que é um mês bom para você convidar a pessoa para um relacionamento mais sério, essa carta tá falando que é o dia, chegou a hora,
tá? Para você tocar nesse assunto e a coisa andar de vez. Mas só se o seu horóscopo mensal estiver confirmando, viu? E se você não tem alguém, também é um bom momento para começar a conhecer novas pessoas. Tá vendo que essa carta tem um cupido desenhado, ó? Porque realmente o cupido tá solto aí para poder te ajudar nas paquerinhas, nos contatinhos, tá bom? A carta aqui especial, conselho para você. Estabilidade e prazer, que falou tudo, né? É uma carta que traz, só vem fortalecer as boas energias que essa outra carta já disse. E é só você pôr em prática, é só você usufruir, é tempo de ter mais prazer, é tempo de se alegrar mais, é tempo de sentir que aquilo que você conquistou não se abala com facilidade, que você obtém a estabilidade querida e desejada dentro do ambiente amoroso, né? Bom, estas são as previsões, agradeço por você estar aqui. Sua cor, muito vinho, pode aí recitar 5 vezes o versículo da corrente de orações, tá? E que Deus te abençoe. Escorpião, área da saúde, é a carta aqui da roda da fortuna. Então, a roda da fortuna, cuidado, porque essa carta ela fala de altos e baixos, tá? Pode ter uma energia nervosa no teu corpo, sabe aquele dia que você precisa se mexer ou fazer alguma coisa, às vezes pôr o pé no chão, coisa assim, para descarregar um pouco uma certa energia, tá? Então pede essa situação. A área aqui das amizades é a carta da Rainha de Ouros. Então, Rainha de Ouros fala assim de uma situação em que se age mais por interesses, né? E essa carta fala muito de uma mulher, então uma mulher que age por interesse próprio, uma amizade que você sente que age por interesse próprio, né? Não é no sentido de vamos dizer assim, de necessariamente passar a perna em você, mas também não é uma carta muito cativante, né? Então você pode ter aí contato com alguma amizade que é mais interesseira, né? Bom, área aqui interesseira no sentido assim de que faz o que é do interesse da pessoa. É uma pessoa que está disposta a te ajudar sem pedir algo em troca, né? Então pede mais essa atenção dessa mulher aí que sai. Área da família, sai a carta 9 de copas, ótimo momento, inclusive essa carta é um bom momento para passar perto das pessoas que você ama, para você desfrutar, né, daquelas pessoas que você gosta da família, porque há espaço para isso, a situação se materializa nesse sentido, é só você aproveitar. A área aqui profissional é a carta do louco, que indica que a situação tá uma loucura para você. O louco ele representa muito que assim, não é aquele dia para você ter muita produtividade, não é aquele dia para você bater muitas metas. A situação é aquele dia para você levar as coisas mais à paisana, né? Mais com tranquilidade, num ritmo menos intenso. Por quê? Porque diz que realmente é o que a situação favorece. Então, não é um dia de muito profissionalismo, vamos dizer assim, né? É aquele dia que você quer ter um dia mais leve, você não está no pique de muito trabalho, né? E se bobear até você vai querer deixar coisas para fazer para outro momento, então saiba lidar com essa questão e não põe os assuntos muito importantes porque você não está nessa boa vibe, né? Para isso. Se você vai passar por entrevista, muito cuidado, porque você tende a causar uma impressão que não é muito convidativa para a pessoa te contratar, tá? Cuidado para você não passar a sensação que você não dá o devido valor para essa vaga, porque essa carta fala muito disso. Se você está à procura de vaga, essa carta também fala que ainda é preciso de você continuar procurando, tá bom? A área amorosa é a carta da temperança, que é a carta que fala muito que a situação ela está se desenvolvendo, né? Só que é uma carta lenta. Diz assim que as coisas estão melhorando, mas que você tem que ter paciência porque é um passo por vez, tá? Agora, essa situação já tá boa, também mesmo assim, porque você vai sentir que o lado bom da relação, você consegue desabrochar, mas tem uma certa lentidão ali, entendeu? Não é bem no nível que você gostaria, entendeu? E é você ter paciência e persistir, né?
Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa. Essa carta fala de uma conquista que é um pouco demorada, então que você vai ter que insistir um pouco mais, pelo menos por enquanto. Se você não tem alguém, também essa carta fala que aos poucos a situação está mudando ao teu favor. A energia está começando a mudar para o positivo, mas ainda não é o momento de você realmente virar total, tá? Né? Ter uma virada total. Então, tenha aí paciência, tá? Bom, olha só. Carta conselho aqui especial para você é a carta Gêmeos, que fala assim, movimento e comunicação. O que que essa carta fala para o teu signo? É tempo de você se movimentar, de você se comunicar. Se movimentar no sentido de fazer, né? De ser uma pessoa ativa dentro da relação para que as coisas melhorem cada vez mais, tá? Então essa é uma carta que fala que a comunicação vai fluir, as coisas vão acontecer no sentido positivo, só que lentamente, mas diz que o teu papel é muito importante para que a situação ande, mesmo que pouco, mas que ande, tá bom? Mas aproveita aí porque é tempo de sentir que as coisas estão melhorando. Bom, sua cor, eu vou te indicar qual é o mais favorável. Você pode usar azul bebê e pode recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações, tá bom? Que Deus te abençoe. Sagitário, vamos lá, Sagitário. Carta 10 de paus. Então, a carta 10 de paus, ela simboliza muito na área da saúde que você tem que cuidar. Ela fala de situações que ocorrem no decorrer deste final de semana, né? Mas que se você tiver disciplina, você vai sentir que você melhora, tá? Mas é a base da disciplina, não deixa de lado. Principalmente se começar alguma coisa pequena. Uma dorzinha aqui. Cuida o mais rápido possível para que ela não cresça, porque essa carta fala que tende a haver um problema aí que se você não tiver a devida disciplina e dar a devida importância, desanda, tá? Área aqui das amizades, a carta da justiça, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus, né? Apesar que todas as coisas são de Deus, se a gente for ver em última análise, mas é que isso é um ditado. Lembro uma passagem da Bíblia, enfim. Essa carta ela representa muito que você tem as coisas na medida do teu esforço, tá? Na medida ali do que você emprega, que você emprega no sentido do que você faz. Então você sente o resultado, a situação ela ocorre de modo proporcional, de modo justo, né, aquilo que você está fazendo. Então observa melhor os teus atos. Se algo está te incomodando, primeiro você tem que mudar nos teus atos, dentro aí das tuas amizades, tá bom? Área aqui familiar é a carta da estrela, que é uma carta que fala de espiritualidade, da bênção divina, para melhorar, para restaurar, para fortalecer, para positivar, e com isso a situação se harmoniza com mais facilidade, você consegue ter uma melhor convivência aí no seu final de semana com os teus familiares. A área profissional, essa é a carta do Rei de Ouros. O Rei de Ouros simboliza muito que você tem facilidade de ter proximidade com alguma figura masculina de poder dentro do ambiente profissional. Pode ser que seja da própria empresa ou às vezes até de uma outra empresa, fornecedora, parceira, coisas do tipo, ou cliente, coisas do tipo, entendeu? Mas traz essa facilidade de você lidar com alguma figura de autoridade dentro do trabalho e que pode aí de algum modo te favorecer para você se aproximar dessa pessoa, entendeu? Se você vai passar por entrevista, é uma carta assim, depende muito realmente do teu currículo, porque vai ser muito olhado o teu currículo. Às vezes você pode até ser amigo do dono, não vai adiantar muito, porque ele vai olhar o currículo. Então você veja se você tem as qualidades, porque o rei ele é muito profissional, né? Ele faz só o que convém para ele, mesmo se a pessoa te conhecer ou coisas assim, não pense que ela vai te dar uma colher de chá, viu? Se você está à procura de vaga, momento bom aí para entrar em contato com algum homem importante que de algum modo possa te ajudar, te estender a mão ou te aconselhar. Área que amorosa é a carta do Valete de Copas. Valete de Copas é uma carta que fala muito
da oportunidade de você desenvolver mais os sentimentos dentro dessa relação, né? Bom momento para renovar o emocional, para renovar o carinho entre vocês, as carícias, a demonstração de afeto, fazer com que isso se fortaleça dentro da relação. Lógico que essa carta ela representa que dá para você começar, né? Que você vai do 0 ao 10, né? Do nada pro tudo. Mas que já é um bom momento para dar um passo importante aí dentro dessa relação. Se você está conhecendo alguém a mesma coisa, é ótima essa carta porque simboliza que você consegue desabrochar mais os sentimentos aí, tá? E se você não tem alguém, essa carta também ela revela que você tem facilidade aí de se encantar. Engraçado que a minha intuição ela tá dizendo isso, né? Você tem facilidade de se encantar por alguém, mas aqui eu não sinto que a situação vai acontecer. Você vai se encantar, mas não que daí vai surgir alguma coisa, né? Mas pede para você tomar cuidado. A minha intuição tá falando para você tomar cuidado, para você não se iludir. Apesar de que essa carta não fala de ilusão, mas a minha intuição fala, entendeu? Como se você gostasse de alguém. E olha só, eu acabei de tirar a carta aqui, conselho para você. Isso acabou, deixe ir, né? Ou seja, é cuidado com as ilusões que você nutre, né? Se você já se relacionou, está conhecendo alguém, não significa que acabou essa relação. Significa que alguma situação você tem que deixar para trás para renovar essa relação com novos sentimentos, com novas coisas, mas para você ter o novo, você tem que deixar o velho, correto? Então você compreendeu o que eu quis dizer? Então, essa carta ela pede, olha, deixa o velho para que o novo possa entrar. Tá? Para você que se relaciona ou que está conhecendo alguém. Agora, você que não tem alguém, como eu senti muito essa questão de que você tem alguém aí que está nos teus pensamentos, no teu coração, tá falando assim para você entender que a situação no momento não é promissora, entendeu? E para você não se iludir, ok? Bom, estas são as previsões, sua cor eu vou te indicar hoje, neste final de semana, aliás, o vermelho. Pode recitar 3 vezes o versículo da corrente de orações e que Deus abençoe teu final de semana. Amém? Capricórnio, vamos lá, Capricórnio, área da saúde, olha só. Carta do cavaleiro não, perdão, do cavalo. É que tem a carta do cavaleiro, a carta do carro, é que eu vi os cavalos aqui, aí ao invés de falar o carro, eu falei o cavalo, carta do carro. Essa carta ela representa avanço, progresso na tua saúde, tá? Se tem algum problema, você vai sentir que você está melhorando, que você está conquistando mais bem-estar aí. Agora, se não tem nada, também não tem o que se preocupar, que é de bem para melhor, tá? Área aqui das amizades é a carta da Rainha de Copas. Fala de uma mulher bondosa aí nas tuas amizades, da qual você pode se aproximar, entrar mais em contato, receber mais o acolhimento, né? Inclusive é uma pessoa, essa carta fala muito de uma pessoa muito compreensiva, entendeu? Então aproveita para receber esse acolhimento dessa pessoa aí na tua vida, ok? Então, área que da família sai a carta 10 de copas, ótima carta, momento de ter alegria, momento de, sabe, de sentir que você está mais feliz, está uma pessoa mais realizada dentro do campo familiar e que você, não que tudo vai ser exatamente do jeito que você quer, mas as coisas caminham para a harmonia e elas já estão de certo modo alinhadas, entendeu? Então aproveita porque só tende a fortalecer a situação para você neste final de semana. Área aqui profissional sai a carta 9 de ouros, e o 9 de ouros representa você batendo metas, atingindo resultados que você quer atingir, entendeu? Então, e isso te alegrando, isso te satisfazendo. Então aproveita o que você está planejando, está pondo em prática, você vai já ver o fruto no sábado, no final de semana, quer dizer. Se você vai passar por entrevista também, você tem bom desempenho, só veja seu horóscopo mensal, marca contratação. E se você está à procura de vaga, essa carta ela representa muito que
era para você estar colhendo frutos melhores, tá bom? Agora, se você enviou o currículo, se você seguiu as orientações que eu fui passando, essa carta pode representar, às vezes, você sendo chamado para alguma entrevista, alguma coisa assim, algum processo de seleção, entendeu? A área amorosa é o imperador. O imperador é assim, não é uma carta muito emocional, tá? Diz que dentro do relacionamento, vamos dizer assim, existe mais esse cuidado material do que emocional, né? Então pode haver essa preocupação, o dinheiro, a comida que tem que fazer, isso e aquilo, né? Cuidar dos filhos, organizar a casa. É aquele amor mais de manter a ordem, de manter a organização, do que propriamente de desenvolver muito afeto, sentimentos, desejos, né? Então é uma carta até um pouco mais contida nessa situação, mas diz que a tua base não falta, né? Que aí tem a oportunidade de contar com a pessoa para estruturar essa relação. Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, não é uma carta muito emocional, muito sensual, mas você consegue manter a ordem aí na convivência entre vocês. E se você não tem alguém, essa carta diz que você tende a se ocupar mais com outras coisas, não é uma carta muito amorosa, emocional, entendeu? Bom, carta especial para você, olha só, converse com Deus, ai que lindo, né? Dimensões espirituais, ou seja, fala que o espiritual ele tá aí para fortalecer a tua vida, para te ajudar no ambiente amoroso. Só depende de você se abrir para Deus, para que Deus possa aí derramar mais azeite na tua botija, né? Derramar a presença divina dele mais aí no teu corpo, na tua alma, né? Que você sinta a presença de Deus e que você sinta no coração Deus falando o que você precisa fazer. Então é a espiritualidade que está de portas abertas para você entrar e entrar em contato, tá? Para que você possa encontrar formas de melhorar cada vez mais esse relacionamento. Confie mais na tua intuição, desde que você esteja uma pessoa mais apegada com Deus. Como se apega com Deus? Orando, entregando sua vida nas mãos de Deus, cumprindo aí amar ao próximo como a ti mesmo, né, que é o centro, e amar a Deus acima de todas as coisas. Enfim, para que você esteja aberto a Deus, tá bom? Bom, estas são as previsões. Sua cor eu vou te indicar. Você pode usar aquela cor, se eu não me engano, chama azul cristalino, né? É um azul bem clarinho, entendeu? Um azulado bem clarinho. Cor de água, entendeu? Aquela cor azulada cristalina da água, sabe? Água cristalina que a gente fala. Você pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente de orações e que Deus abençoe você neste final de semana. Amém? Chegamos a ti, Aquário. Vamos lá, então, o que tem para você? Área da saúde, 9 de espadas. Pouco de atenção, porque essa carta ela fala de questão psicológica, tá? Então, cuidado com conflito mental, porque essa carta muitas vezes ela fala de culpas, né? Então, tendência a você se deprimir um pouco por alguma culpa, alguma coisa que assola os teus pensamentos, entendeu? A área aqui das amizades é a carta 5 de copas. Alguma questão nas amizades está te gerando aflição também, essa carta simboliza. Tanto que você pode ver que é uma raposa segurando uma galinha pelo cangote, né? Aquela aflição da galinha que sabe que vai morrer. Não que você vai morrer, mas fala de uma certa situação que te aflige dentro da vida, no ambiente das amizades, e você precisa ter esse discernimento e trabalhar de dentro para fora, que é o que dá para fazer no momento, tá bom? A área da família 7 de bastões é a carta da vitória com esforço, é a carta de uma guerreira. Essa carta lembra muito uma amazona, né? Que são aquelas mulheres guerreiras e que representa muito a força, a capacidade de você vencer. Se tem alguma coisa que você está querendo muito conquistar dentro do ambiente familiar, diz que você com esforço neste final de semana você consegue, porque você é uma pessoa pronta para a guerra, pronta para a batalha, entendeu?
Então aproveita para pôr aí em prática. Área profissional, carta da Imperatriz. Imperatriz é uma carta que fala de boa comunicação, de bom convívio com as pessoas aí no teu ambiente profissional e até mesmo com clientela. Simboliza sim mais movimento para comércio, coisas assim, se você trabalha nesse final de semana, né? Simboliza esse movimento. A facilidade nas negociações e tudo mais. Se você vai passar por entrevista, também diz que você tem um bom desempenho, você consegue se expressar de modo assertivo. Só veja seu horóscopo mensal, marca contratação. Se você está à procura de vaga, essa carta fala assim de facilidade para você ter informações, notícias, conseguir encontrar aí situações para se candidatar, para tomar benefício, entendeu? Bom, área amorosa, 5 de espadas. 5 de espadas é uma carta que fala muito. Engraçado que você vê que é um ladrão, né, entrando dentro da casa, né, que representa muito assim, você perdendo situações que você gostaria de pôr em prática, né, é como se você entendesse que você não, que certos planos seus, você sente como se você fosse uma pessoa roubada, né, como se algum plano de vida que você tem dentro do ambiente amoroso, você sente como se aquilo foi roubado, no sentido de que não dá para realizar, não dá para pôr em prática. E é tempo de repensar o que você está pondo em prática dentro do ambiente amoroso, tá? Por isso eu indico para você, veja aí o horóscopo mensal, para você ver a situação por inteiro, porque aqui só fala de um dia. Às vezes pode ser que seja alguma coisa do dia que você planejou para o dia, você repensa e vê que não dá certo, né? Agora, se for uma coisa maior, isso você vai descobrir com mais exatidão lá no horóscopo mensal, tá bom? Se você está conhecendo alguém também, é tempo de rever seus pensamentos, né? Rever seus planejamentos dentro aí dessa situação. E você tem que aceitar que você tem que fazer reajustes, mudanças nos teus planejamentos aí para que você possa ir para frente e não para trás, para não bater com a cabeça no muro, tá bom? Se você está à procura de relacionamento, também diz que tem alguma coisa que você precisa repensar, que não está de acordo, para você mudar a sua estratégia, para também mudar o seu resultado, tá bom? Como carta conselho para você, olha só. Quanto melhor você se sentir, melhor a sua vida ficará. Então essa carta ela traz muito pro teu interior, ou seja, ninguém pode te abalar, senão você, né? Se você perder a fé em você, perder a confiança em você, você não consegue seguir adiante. Essa carta fala muito que está na hora de você olhar para o teu interior e valorizar mais o que você tem dentro de você, os sentimentos que você tem. Às vezes a sua vida não está do jeito que você queria dentro do amor, mas você está com saúde, você está bem no ambiente profissional, você está bem em outras áreas, então se foca no positivo, né? Às vezes a gente tem tendência a focar muito no negativo, quando tem outras coisas para a gente desfrutar, entendeu? Então é isso que você tem que pensar. Bom, essas são as previsões para você. Te recomendo, pode usar aí como cor para o teu final de semana, tá? Recomendo muito que você use o vermelho, mas no tom bem clarinho, aquele vermelho bem clarinho, tá bom? E pode recitar aí 5 vezes o versículo da corrente de orações, que Deus te abençoe. Peixes, chegamos a ti, peixes, área da saúde, 2 de ouros. Eu brinco que essa é a carta dos 50%, né? Ou seja, não tá muito bom, mas também não tá muito ruim, é só você ir tentando equilibrar aí a situação, que aí, assim você segue adiante, tá bom? Não é aquele dia que você tá no pique, no topo do topo de disposição, de vontade, de ânimo, mas dá pra tirar proveito aí, tá bom? Dá pra tirar um caldo dessa cana. A área aqui das amizades é a carta do diabo, The Devil, né? Então, essa carta, o diabo é traiçoeiro, é enganador, é mentiroso, é falso, é perverso, né? Então, essa carta pede muita atenção para você tomar cuidado com falsidade.
Então não conta muito as coisas para as amizades, mesmo aquelas mais próximas, tá? Procura observar melhor certos comportamentos para você peneirar quem realmente presta e quem não presta dentro aí do ambiente das amizades. Mas tenho que te lembrar que essa carta, ela não necessariamente fala de alguma grande traição, alguma grande mentira, né? Às vezes pode ser alguma coisa pequena, às vezes a pessoa está passando por uma situação difícil e não quer te contar, você pergunta se está tudo bem, ela fala que está tudo bem, mas não está tudo bem. Então ela está sendo falsa, entendeu? Mas não é algo grave, não é algo que machuca, que te afeta de modo grande, entendeu? A área aqui da família é a carta da força, né? A carta da força, ela simboliza muito facilidade de ter controle sobre as coisas dentro da vida familiar. Essa carta ela é muito boa se às vezes você tem divergência com alguém, diz que você consegue colocar a situação sob controle, né? Que você consegue dominar ali a questão. Dominar não no sentido de dominar a pessoa, mas dominar a questão, no sentido de saber organizar os ponteiros entre você e a pessoa, não é no sentido de você mandar fazer e acontecer com a outra pessoa, né? Não é nesse sentido, é no sentido de você conseguir manter as coisas em ordem, ajeitadas, tá? A área aqui profissional é o pendurado, alguns chamam de enforcado também. Bom, essa carta ela fala de situações que te deixam em uma posição limitada, né? E que você tem que fazer sacrifícios ali por um bem maior, pelo bem que você quer, aquilo que você quer pôr em prática. Então, é uma carta que simboliza muito que você é tempo de fazer sacrifícios. Mas sacrifícios que futuramente, se você assim persistir, você poderá ver os resultados, entendeu? Mas que no momento você tem que se sacrificar para que a coisa possa andar, mesmo que ela não ande, ela não vai andar na velocidade que você quer, mas você precisa ali se sacrificar, tá bom? Se você vai passar por entrevista, também diz ali que a situação é um pouco apertada, viu? Você vai ter que fazer milagre aí. Então, ora para Deus para que Deus aí te dê esse poder dentro dessa entrevista, viu? Porque só Deus na causa. Se você está à procura de vaga, essa carta não favorece. Diz que a situação não tem muito movimento nesta fase e é preciso aí de você encontrar forças dentro de você e veja o horóscopo mensal para entender melhor a situação como um todo, porque aqui eu só vejo um pedacinho do mês, né? Só tô vendo aqui 2 dias. A área amorosa é a carta 10 de espadas. 10 de espadas fala de situações de contratempos, né? De ocorridos, vamos dizer assim, fora do seu plano, fora da sua vontade, do seu gosto, né? E você tem que saber lidar com isso. Fala pra você que não é um final de semana para tentar grandes coisas dentro dessa relação, sabe? Se você quer marcar algum grande encontro, falar sobre algum assunto muito importante, deixa para um outro momento. Não é a hora, não é a fase mais ideal, porque fala de um contratempo que pode ocorrer e pode atrapalhar seu planejamento, tá bom? Se você está conhecendo alguém, a mesma coisa, não tem o que acrescentar, e se não tem alguém, a mesma coisa também. Não é um tempo bom para você tentar grandes conquistas, né? Diz que contratempos ocorrem e que trazem resultados fora do seu esperado, né? E fora do que você gostaria. Bom, carta conselho, olha só, vai chover na sua horta, abundância e prosperidade. Então, essa carta ela simboliza assim que a situação está caminhando para o positivo. Tá? Então, as coisas estão melhorando, só que ainda você tem que entender que não é tempo de você querer inovar muito, entendeu? É tempo de primeiro você, como que eu posso dizer? Primeiro você desfrutar do que já existe e não pôr novas coisas em prática, entendeu? Então é essa situação basicamente que eu tenho para te apresentar. Bom, estas são as previsões, que Deus te abençoe. Eu já termino aqui o teu signo e termino também o vídeo, né? Eu te espero no próximo horóscopo. Que Deus seja contigo, que Deus seja conosco. Amém? Sua cor, vou te recomendar o branco e pode recitar 9 vezes o versículo da corrente de orações, tá? Que Deus te abençoe e até a próxima. Bênçãos, alma querida, alma bendita.